O pescador sabe que o mar ele é agitado pela força da lua. Todos nós sabemos que dá vida ao mar é a lua. E quando a lua está cheia, ela agita muito o mar. Então o pescador provavelmente sabia que aquele dia era um dia de agitação no mar. Não, nós não vamos, porque está previsto uma tempestade. Mas quem mandou foi Jesus, não foi impedido, foi uma ordem. Então eles foram assim como Jesus havia ordenado. Eu entendo que outro motivo também que eles não queriam ir é pelo fato de há poucos dias eles também já terem enfrentado uma outra tempestade no mar. Mas na ocasião Jesus estava dentro do barco. Vocês lembram que quando Jesus estava no barco, que eles foram lá e chamaram Jesus para Jesus acalmar a tempestade? Quem lembra? Aí agora, preste atenção, agora o que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está dizendo? Vão, que depois eu vou. Jesus está dizendo, vão. Aí eles disseram, olha, e agora? Jesus está mandando nós ir sozinhos, ele não vem conosco. Por isso que eu suponho que os discípulos, que os apóstolos, eles não estavam querendo ir. Por quê? Porque estava previndo isto. Você está entendendo? Às vezes a gente prevê que as coisas vão dar errado, que as coisas não vai dar certo, que a tempestade vai surgir, que a tempestade vai aparecer. Você está entendendo? Mas aí nós temos que entender se é uma ordem de Deus ou não, se é da vontade de Deus ou não. Porque se for da vontade do Senhor, Deus dizendo vai, você pode ir. Por quê? Porque Ele não vai te deixar sozinho no meio da tempestade. Você não está imune de enfrentar a tempestade, mas Deus vai enfrentar junto contigo dentro do mar, e Ele vai acalmar a tempestade e vai trazer bonança na tua vida. E quantos acreditam, levante a tua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Então os discípulos disseram, então vamos, e eles foram. Jesus diz, vão, que eu vou despedir a multidão e depois eu vou. Eu fico imaginando o que é que os discípulos começaram a pensar. Não, eu acho que ele não vem, não. Ele vai vir de quê? Nós estamos indo no barco, não ficou o barco lá, de que é que ele vai vir? Mas Jesus disse, e quando Jesus fala, Ele cumpre, Ele não mente. E Jesus foi, despediu a multidão, e depois que Jesus despediu a multidão, Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Amém? Ele foi orar, ele foi falar com Deus. Diga glória a Deus. E depois da oração é que Jesus vai agora ao encontro dos seus discípulos. E a Bíblia diz que já era que hora? Que horas? Quarta vigília da noite. Primeira vigília da noite de 6 às 9 da noite. Segunda vigília de 9 à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 da madrugada. Quarta vigília, de 3 da madrugada às 6 horas da manhã. O relógio deles era diferente do nosso, por isso que eles falam quarta vigília da noite. Se fosse nós, no tempo de hoje, nós falaria 4 horas da manhã, Jesus foi andando sobre... Jesus foi ter com o discípulo, 3 horas da manhã, ou 5 horas da manhã, nós falávamos especificamente o horário. Eles aqui falam na quarta vigília da noite, mas nós já entendemos que quarta vigília da noite é nesse horário de 3 da madrugada às 6 horas da manhã. Mas ainda não era 6 horas da manhã, por quê? Porque ainda estava escuro. Por que estava escuro? Porque quando Jesus apareceu caminhando sobre as águas, eles não conseguiram discernir de fato quem era que caminhava sobre as águas. E quando eles viram Jesus caminhar sobre as águas, o que foi que eles fizeram? Eles gritaram com medo. Eles gritaram com medo dizendo, é um fantasma. O que é que o medo faz nós acreditar, irmãos? Dentro da cultura judaica, eles não foram ensinados a acreditar em fantasma. Dentro da mesma cultura nossa também, nós que somos cristãos, nós sabemos que fantasma não existe, né? Assim também eles sabiam disso, que fantasma não existe. Mas o medo faz nós acreditarmos em coisas que não existem. Quem está entendendo, diga amém, né? O medo faz a gente acreditar em coisa que não existe.
Eu lembro, nós morávamos lá no interior do Ceará, e aí um amigo nosso conta que ele na época não tinha energia elétrica, mas hoje ainda tem, mas mesmo assim os caminhos ainda continuam escuros, e na época, sem energia elétrica, ele ia de uma localidade para outra, né? E aí quando ele caminhava de uma localidade para outra, aproximadamente 6 quilômetros de distância, à noite, e de longe ele percebeu, e ele passou a noite, a chegada da noite nesse dia, eles se juntaram, os amigos se juntaram e começaram a falar em coisas só que dá medo, né? É alma, é lobisomem, né? E por coincidência, ele já saiu com medo lá, já era o quê? Já era quase 11 horas da noite, pastor Vitor, e ele já sai com medo lá da casa dos vizinhos para andar 6 quilômetros a pé, à noite, o breu de escuro. E quando ele caminha, aí de repente lá e vem ao encontro dele um bicho com olhos de fogo e os braços levantados para cima. E ele disse, pronto, é um lobisomem. Mas eu não vou correr não, já começou a se arrupiar todinho. Se arrupiou todinho, dos pés à cabeça, disse, não vou correr. Aí pegou uma estaca e disse, vou esperar, já que está vindo, vou esperar. E pegou a estaca e disse, vou meter entre os dois braços, quero nem saber. E assim ele se aproximou, e quando foi se aproximando, meteu entre os dois braços. Quando foi dar fé, era um jumento. Os olhos do jumento eram como tocha de fogo. Os braços, que ele achava que eram os braços levantados, eram as orelhas. O medo faz você acreditar em coisas que não existem. Todo dia era comum ele passar por lá e ver o jumento por lá. Nesse dia ele teve medo, por quê? Porque passou a conversar. Os discípulos de Jesus estavam no meio da tempestade, presta atenção. Eles estavam com medo? Eles estavam com medo da tempestade? Estava, irmão, com medo da tempestade. Eles estavam com medo da tempestade por causa que eles tinham medo de morrer. E aí, ó, em meio ao medo, aí agora aparece o quê? Algo sobrenatural, um homem caminhando sobre as águas. Eles nunca tinham visto isso. Eles nunca tinham visto isso. E aí, quando eles veem isso, eles começam a gritar de medo. E olha que é gritar mesmo aqui. Olha que não tinha mulher aqui não, tinha só homem aqui, ó. Tinha só macho. E os homens começam a gritar. E um vai e diz, é um fantasma. E quando Jesus viu que eles estavam apavorados, Jesus olha para ele e diz, não tem mais, sou eu. Como ainda era noite, eles estavam tomados pelo pavor e pelo medo. Eles ainda não acreditaram ainda que era Jesus. E um deles disse, mestre, se é mesmo o Senhor, então eu quero ir ter contigo caminhando sobre as águas. Jesus parou e disse, então vem. E Pedro, presta atenção, então Pedro aqui, queridos irmãos, ele é ousado. Por que ele é ousado? Ele está atravessando uma tempestade, ele está tomado também pelo medo. Não vem dizer que ele não estava com medo, porque ele estava também. Porque nós também temos medo quando nós estamos no meio da tempestade. Nós também passamos pelo medo. Nós não podemos se deixar ser dominado pelo medo. Mas todos nós temos medo em momento da nossa vida. E às vezes em momento da tempestade o medo também chega. E Pedro também estava com medo, mas não deixou-se ser dominado pelo medo. E ele disse, ele foi ousado em meio ao medo e em meio à tempestade. Ele disse, Senhor, se é mesmo o Senhor que está caminhando sobre as águas, eu também quero caminhar sobre as águas. Ou seja, eu quero experimentar este milagre em que o Senhor Jesus está vivendo, que é de caminhar sobre as águas. Eu estou pregando aqui nesta tarde para pessoas que também estão enfrentando tempestade. E você também talvez esteja com medo. Mas Deus te trouxe aqui não foi à toa. Foi para você experimentar o sobrenatural de Deus. Mas para isso é necessário você ser ousado. Sair da mesmice e experimentar o milagre de Deus para a tua vida. E para experimentar o milagre de Deus na sua vida, é necessário também que você seja ousado. Diga glória a Deus. Para você experimentar o milagre de Deus na sua vida, é necessário também que você seja ousado.
ousado. O que é ser ousado, pastor? Ser ousado é exatamente isto. Presta atenção. O que é uma pessoa que não é ousada? Ela passa pela tempestade e se esconde. Sabe da coisa? Eu vou me esconder. Eu vou ficar em casa. Eu não vou mais nem para a igreja. Isso aí se acovarda. O que é uma pessoa ousada? Ela é passando a luta e ela diz: sabe de uma coisa? Eu vou buscar a minha bênção. A minha bênção não vem do homem, a minha bênção vem do Senhor. Isso é ousadia, irmão. Ela diz: eu vou buscar a minha bênção. Eu quero experimentar o meu milagre. Eu quero experimentar o meu milagre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pedro contemplou Jesus provando do milagre, ou seja, Jesus vivendo o milagre, caminhando sobre as águas. Ele diz: eu também quero viver esse milagre. Eu também quero caminhar sobre as águas no meio desta tempestade. Aí o que é que Jesus faz? Jesus viu a ousadia de Pedro. Poderia Jesus ter ido até o barco, mas não, ele parou. E ele diz: Pedro, então vem e vive o que eu estou vivendo. Prova o que eu estou provando. Anda sobre as águas, assim também como eu estou andando sobre as águas. Deus está falando aqui com pessoas nesta tarde. Pessoas que estão enfrentando, volto a falar, pessoas que estão enfrentando tempestade. E que você olha para um lado e olha para o outro e não vê saída, só vê medo. Mas Jesus está dizendo para você: seja ousado, não te acovarda, não cruza os braços, não fica em casa, mas vem buscar o Senhor. É porque é de Deus que você vem receber a tua bênção, é nas mãos do Senhor, e pelo toque da mão amiga de Deus é que Ele vai operar o grande milagre na sua vida. E se você acredita, levanta a tua mão e dá um glória a Deus aqui nesta tarde. Jesus para e diz: então vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro começa a caminhar. Aqui é um desafio à própria física. Pedro passa a caminhar sobre. Não é truque não, tá certo, irmão? Isso aqui não é truque não. Preste atenção, não confunda milagre com truque. Tem gente aí querendo aparecer fazendo truque para impressionar pessoas. Pessoas irão dar conta no dia de prestamento de conta com Deus lá no céu. Esse tipo de obra serão apresentadas como palha e será queimada pelo fogo do Espírito Santo, e não terá galardão e não terá recompensa. O que Jesus fez aqui não é truque não é mágica não. Como tem aí evangélico fazendo mágica para enganar muitas pessoas, fazendo truque para enganar a multidão. Jesus não faz truque, Jesus não faz mágica, Jesus faz milagre. O que é milagre, pastor? Milagre é viver o sobrenatural de Deus. Aí Pedro vive o sobrenatural de Deus. Passa a caminhar sobre as águas. Enquanto ele olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. Preste atenção. Mas o medo chega de novo no coração de Pedro. E quando o medo chega, nos traz dúvida. E quando a dúvida chega, nós começamos a afundar. É por isso que fé é exatamente o oposto de dúvida. Você não pode ter fé ao mesmo tempo e duvidar ao mesmo tempo. Não é impossível estas duas coisas se unir, acontecer. Ou você crê ou você duvida. Ou você crê que você vai experimentar o milagre de Deus, ou você duvida e não experimenta o milagre de Deus. Quando Pedro caminha sobre as águas, que olha para Jesus, ele continua caminhando. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa, o medo chega. E quando o medo chega novamente, a dúvida reina, e ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar,
Aqui a gente aprende uma lição extraordinária aqui, irmãos. Nós temos que ter, preste atenção, nós temos que ter percepção da nossa vida espiritual, da nossa vida com Cristo, da nossa caminhada com Cristo. Se você está percebendo, se você está afundando, o que você tem que fazer? O que foi que Pedro fez quando percebeu que estava afundando? Clamor por Jesus. Clamor por Jesus. Nós precisamos. Tem gente, irmão, que afunda, mas não dá o braço a torcer. Não, para mim está tudo mil maravilha. E aperte afundando, mas não dá o braço a torcer que está afundando. Morre no orgulho, mas nunca percebe que está afundando para pedir ajuda. Isto aqui é uma lição maravilhosa que nós podemos aprender com Pedro. Ele caminha, experimenta o milagre de Deus, experimenta, mas começa a duvidar, e quando começa a duvidar, começa a afundar. E quando ele começa a afundar, o que ele faz? Ele pede o socorro de Jesus. Senhor, me socorre, eu estou afundando. Aí Jesus vai lá, estende a mão e diz assim: por que duvidaste, homem de pequena fé? E Jesus pega Pedro pela mão e o levanta, o ergue novamente. Diga glória a Deus. Estamos passando pela prova, e às vezes pensamos que vamos sair dela, ou que estamos caminhando sobre o mar, mas de repente começa novamente a afundar. Mas é quando nós começamos a afundar, meu irmão, é que nós devemos reconhecer e pedir ajuda a Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos e pedimos ajuda a Jesus, Ele estende a sua mão. Ele estende a sua mão, e a mão amiga de Jesus nos levanta. É a mão amiga de Jesus que levanta o caído. É a mão amiga de Jesus que não deixa você se afundar. É a mão amiga de Jesus que não deixa você se submergir neste mar da vida. É a boa mão amiga de Jesus que não deixa você morrer submergido no mar da vida. É a boa mão amiga de Jesus. Aleluia, diga glória a Deus. Mas você sabe o que era que é mais interessante? Tinha 12 dentro do barco, só um caminhou sobre as águas. Quem? Pedro. Jesus a gente nem se fala, né? Jesus caminhou sobre as águas, mas Jesus, temos aqui vamos dizer que Jesus era homem, mas também era Deus. Ele era o provedor do milagre. Jesus era o provedor do milagre. Mas aqueles que só homem, Pedro foi o único que caminhou sobre as águas. Aí no outro dia todo mundo chega em casa, graças a Deus, sem salvo, porque Jesus salvou. Jesus foi lá, acalmou a tempestade, para não deixar isso aqui passar no vácuo. Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, e acontece o que? A bonança chega. Concluindo a mensagem concluída. Mas me vem um raciocínio agora, é de que amanhece o dia e cada um chega na sua casa. E quando chega na sua casa, cada um começa a contar a história. E é interessante pensar, por exemplo, Tiago, os demais apóstolos, né? Contando a história, o próprio João, o Mateus e os demais contando a história, né? Pastor Vitor é que fez um desafio essa semana aí, para a gente falar aqui o nome dos apóstolos todos. Eu cheguei, parece que no 9. Não, faltou um, né? Faltou um, porque tem um que ele é meio esquecido mesmo. Cheguei ainda no 11º. Tem um que é meio esquecido, mas dificilmente o crente sabe o nome dos 12, né? E aí, resumindo, e lá estavam os 12, e cada um deles chegou na sua casa e disse: olha, sabe de uma coisa? Nós estava em tal lugar, Jesus nos ordenou que nós viéssemos para atravessar o mar, e atravessamos. Mas no meio do mar, pela madrugada, aconteceu uma tempestade tão grande. E sabe o que aconteceu? Jesus veio caminhando sobre as águas. E sabe ainda mais o que aconteceu? Pedro foi tão ousado e disse: olha, eu também quero caminhar sobre as águas. E acredita que nós vimos Pedro também caminhar sobre as águas? Ah, não, é impossível. Não,
caminhou. Todos nós vimos Pedro caminhar. Isto cada um deles contando na sua casa. Mas somente Pedro chegou em casa e disse: sabe uma coisa? Sabe o que aconteceu ontem? Eu caminhei sobre as águas. Ou seja, somente Pedro, porque foi ousado, provou do mesmo milagre que Jesus operara para chegar até no meio da tempestade. Se nós ficarmos na mermice, se nós não formos usados, se nós aceitarmos a situação adversa, se nós aceitarmos a tempestade de boa, se nós aceitarmos o medo, nós nunca vamos provar o milagre de Deus. E se nós contarmos milagre, nós vamos contar milagre dos outros e nunca nosso. Deus te trouxe aqui nesta tarde para dizer para você, para falar para você: é bom contar milagre dos outros, mas é melhor contar o nosso. E Deus te trouxe aqui para te dizer que a partir de hoje você vai contar milagre que você vai viver. Experiência nova que você vai viver com Deus. Milagre que você vai viver com Deus. Diga glória a Deus. Milagres que você vai viver com Deus. Você vai viver milagre com Deus. Você vai viver milagre com Deus. Você vai viver os milagres de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé e diga para o teu irmão: você vai viver milagre de Deus, pastor Vitor. Você vai viver milagre de Deus, presbítero George Fernando. Você vai viver, você vai viver. Você vai viver, seja ousado. Você vai viver milagre de Deus, aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Canta. Não temo mais. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Canta. Não temo mais. No meu barquinho, Jesus. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Você que precisa do socorro de Deus para a sua vida, Jesus amado, Jesus querido, ó Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, Pai da glória, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vem operar, Senhor, no nosso meio aqui nesta tarde, meu Pai, pois o vento tem soprado forte,
meu Pai, mas eu creio que é o Senhor que vai acalmar este vento, que vai acalmar esta tempestade. Por isso, meu Pai, nós clamamos aqui nesta noite a intervenção do Teu Espírito Santo, meu Pai, na vida deste irmão, na vida desta irmã. Peleja por ele agora, peleja por ela, vai fazendo a Tua grande obra de libertação e vai operando, meu Deus, vai libertando esta vida, vai libertando agora esta pessoa. Chega, Jesus, com a Tua providência, chega, Jesus, com a Tua resposta.